Olá, pessoal. Eu estou aqui para divulgar para vocês os resultados do primeiro trimestre de 2024. Nós trazemos aqui na primeira lâmina o lucro líquido do Banco do Brasil. Nós entregamos 9,3 bilhões de reais de lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2024, uma expansão de 8,8% quando comparado com o ano anterior, e uma ligeira queda de 1,5% quando comparado com o último trimestre. Este lucro ele correspondeu a uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 21,7%. Este resultado é o maior lucro histórico do Banco do Brasil para um primeiro trimestre, e ele reflete não só o controle e a disciplina na execução da nossa estratégia, mas também a expansão dos nossos negócios, que eu vou então agora detalhar para vocês. Olhando mais especificamente a formação do nosso resultado de intermediação financeira, nós vimos aqui nessa lâmina que a nossa margem financeira bruta totalizou 25,7 bilhões de reais, um crescimento de 21,6% em 12 meses. Esse crescimento reflete a disciplina da execução da nossa estratégia, principalmente no crescimento da carteira de crédito, e aqui eu gostaria de ressaltar a expansão das receitas com as operações de crédito. Foram 34,3 bilhões de reais, um crescimento de 6,2% na comparação de 12 meses, alinhado aí com a expansão da carteira de nosso crédito. Mas também eu chamo a atenção aqui para o nosso resultado de tesouraria, que é robusto, e para as economias que nós obtivemos na nossa captação comercial, fruto aí da competitividade do Banco do Brasil e refletindo também a queda da Selic. Foi uma redução desse nível de despesa de 4,4% na visão de 12 meses e de 11,5% quando comparado com o trimestre anterior. Mas eu chamo a atenção para o nosso spread global. Ele continua robusto em 5,1%, ligeiramente menor do que o trimestre passado, mas comparado com a visão ano, bastante superior. Na visão gerencial, a margem financeira bruta continua crescendo e eu chamo a atenção para a margem com clientes. Ali estão todos os nossos negócios envolvendo a nossa clientela, não só crédito, mas também todas as outras operações, títulos e captação. Nós observamos um crescimento da nossa margem com clientes de 4,1% na visão 12 meses e de 0,6% quando comparado com o trimestre anterior. E eu chamo a atenção aqui na margem com o mercado. Nós continuamos com 5,4 bilhões de reais, é uma margem bastante robusta, mas aqui nós temos integralmente o efeito também do Banco Patagônia. A mensagem importante é que o spread com clientes ele continua estável na faixa de 8,2%, apesar das reduções da Selic que observamos ao longo desse período. Além da expansão da carteira, que refletiu diretamente na nossa margem financeira bruta, é importante olharmos para o volume de provisão. Nós contabilizamos nesse primeiro trimestre 8,5 bilhões de reais de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Um crescimento que foi totalmente alinhado com a expansão da nossa carteira. Não tivemos nenhum ponto específico de agravamento de risco, muito pelo contrário, já começamos a observar uma melhoria do risco da carteira de pessoas físicas. Na pessoa jurídica tem um leve ajuste também no agro, mas que eu vou poder falar daqui a pouco. Mas eu chamo a atenção para o custo do crédito. Nós estamos hoje fazendo provisões relativamente comparáveis a 4% da nossa carteira e entendemos que a geração de resultado nos permite, então, proteger essa carteira com esse nível de provisão. E é isso que nós esperamos, e pelo volume aqui colocado, a gente acredita que teremos as condições de estar entregando muito em linha com o guidance ao longo de 2024. Olhando agora para a nossa carteira ampliada de crédito, atingimos a marca de 1,138 bilhões de reais, um crescimento de 10,2% na comparação de 12 meses e de 2,7% no trimestre. Estamos confiantes de que, ao longo de 2024, conseguiremos entregar a expansão que colocamos no nosso guidance, mas eu chamaria atenção aqui para um novo indicador. Nós nos comprometemos a divulgar para o mercado o crescimento da chamada carteira de negócios sustentáveis. Ao longo desses últimos 12 meses, foram 359,1 bilhões de reais de carteira de negócios sustentáveis. Olhando agora para nossa inadimplência,
o nosso índice de inadimplência 90 dias ele está relativamente estável em 2,9, quando comparado com dezembro, que estava em 2,92, mas eu chamo a atenção aqui para o nosso New NPL Ratio. Continuamos fazendo provisões suficientes para cobrir a nova inadimplência, que foi de 9,53 no primeiro trimestre de 2024. A carteira de pessoa física, ao longo de 2023, ela veio apresentando uma melhora paulatina da sua inadimplência. Terminamos a março de 2024 com uma inadimplência de 90 dias de 4,77%. São 317,4 bilhões de reais de crédito para pessoas físicas, um crescimento de 5,8% na visão anual e de 1,4% no trimestre. Eu chamo a atenção aqui para o coração dessa nossa carteira, que é o chamado crédito consignado. São 131 bilhões de reais de crédito consignado, uma expansão de 10,3% em 12 meses. E como nós já tínhamos dito no ano passado, nós íamos focar o crescimento dessa carteira nas principais linhas. Nós já somos bastante ativos no crédito consignado para o servidor público, mas faltava um crescimento no chamado consignado INSS e também no consignado privado. No consignado INSS, conseguimos expandir em 16,8% essa nossa carteira. Em relação ao índice de cobertura de provisão para a carteira de pessoas físicas, finalizamos março de 2024 com uma cobertura de 170,5%. No crédito pessoa jurídica, também apresentamos um crescimento robusto, em 12 meses, 8,5% de crescimento, totalizando 393,5 bilhões de reais. Essa é a nossa maior carteira de crédito. 212 bilhões são destinados principalmente a grandes empresas, 119,6 bilhões de reais às micro, pequenas e médias empresas e 61,7 bilhões de reais a operações com prefeituras, estados, com o governo em geral. Eu chamo a atenção para o crescimento nas linhas de investimento, foi um crescimento de 24% em 12 meses, e no capital de giro, uma expansão de 6,5% em 2024, quando comparado com 2023. Continuamos aqui a ter um grau de cobertura de provisões dessa carteira bastante robusto, são 231,7% a nossa cobertura, e eu chamo a atenção para a inadimplência dessa carteira. Houve uma leve deterioração ao longo do ano passado, mas já observamos uma estabilização nesse nível de inadimplência de 3,19%. Falando agora da nossa paixão, que é a carteira de agronegócio, é a vocação do Banco do Brasil financiar o setor agrícola brasileiro. Atingimos 372,5 bilhões de reais de saldo nessa carteira, uma ampliação de 15,5% na visão 12 meses e de 4,8% na visão trimestral. Para o médio e grande produtor, destinamos recursos 16% superiores quando comparado com o mesmo período do ano passado. A inadimplência do agronegócio está retornando ao patamar histórico, que é abaixo aí de 1,5%, finalizamos março em 1,19%, e o grau de cobertura para esta carteira está bastante robusto, uma cobertura de 178,3%. Falando agora um pouco mais no relacionamento com a nossa clientela, nós olhamos aqui principalmente a geração de receitas devido aos relacionamentos de produtos e serviços oferecidos. Nós entregamos 8,3 bilhões de reais de receitas com prestação de serviço, um crescimento de 2,6% na visão anual e uma queda de 4,6% quando comparado com o último trimestre de 2023. Essa redução deve-se também à sazonalidade. O primeiro trimestre geralmente é um trimestre com menos dias úteis, com menos transações, e por isso a queda nessa visão trimestral. Mas eu chamo a atenção para a expansão dos nossos negócios de administração de fundos de investimento. A nossa asset apresentou um crescimento de saldo de 5,8% em 12 meses, e também tivemos um desempenho fantástico dos nossos negócios de seguros, previdência e capitalização, que cresceram 11,5%. Pelo lado da despesa, quando olhamos o lado direito do gráfico, nós percebemos que, aqui envolvendo
as despesas de pessoal e outras despesas administrativas. Nós tivemos aí um crescimento controlado do nosso nível de despesas de 4,9% em 12 meses, em relação ao primeiro trimestre, uma queda de 4%. Eu chamo a atenção aqui que esse crescimento ele reflete também não só o aumento salarial da categoria, e também a contratação de novos funcionários que passaram no último concurso, principalmente para a área de tecnologia. Ao longo de 2024, estamos nos propondo um crescimento maior dos investimentos na nossa área de tecnologia, mas confiantes de que continuaremos entregando o melhor índice de eficiência histórico do Banco do Brasil. Esse índice já atingiu 25,9%, em 12 meses, e acreditamos que, na medida em que consigamos gerar mais negócios, aumentar a principalidade dos nossos clientes com o Banco do Brasil e controlando nossas despesas, continuaremos sendo eficientes para entregar o melhor resultado da história do Banco do Brasil. Finalizamos o primeiro trimestre de 2024 com uma base de capital de 15,13%. É uma base de capital bastante robusta. Nós olhamos em termos de nível 1, o índice do Banco do Brasil está em 13,88% e o capital principal em 11,9%. O Banco do Brasil tem conseguido não só crescer seus negócios, mas também gerar lucros sustentáveis que reforçam a nossa base de capital. Então, estamos organicamente financiando a expansão dos nossos negócios e finalizamos, então, com o capital principal de 11,90%, mesmo considerando aqui já um payout de 45%, conforme anunciamos na divulgação do resultado do ano passado. Finalmente, vocês podem ver aqui nessa última lâmina que a disciplina da execução da nossa estratégia tem nos permitido entregar crescimentos alinhados com aquilo que nós nos propusemos ao divulgar o Guidance para 2024. Em relação ao crédito, crescemos 9,5%, nosso compromisso é crescer entre 8% a 12%. Chamo a atenção aqui para a expansão do agronegócios, foi o maior plano safra da história do Banco do Brasil, 240 bilhões de reais, que nós anunciamos no ano passado, e que está sendo refletido aqui, uma expansão até um pouco acima do topo da range do guidance que nós colocamos. Em relação às pessoas físicas e jurídicas, nós entregamos crescimentos muito próximos da ponta baixa do Guidance e acreditamos que ao longo do ano estaremos, então, colocando esse crescimento dentro da range do Guidance. Não posso também esquecer de mencionar o nosso indicador da carteira sustentável. A primeira vez que colocamos esse indicador, é um compromisso nosso para cada vez mais ampliarmos os nossos negócios de ASG. Nós atingimos um crescimento de 9,3% e o Guidance é estar na range entre 5% a 9%. Em relação à margem financeira bruta, apresentamos o crescimento robusto dessa margem, temos conseguido crescer não só crédito, mas também reduzir o custo de captação e temos também a contribuição aqui do Banco Patagônia. Ao longo do ano, a nossa expectativa é uma margem entre 7% a 11%, acreditamos que vai ser normalizada, vamos avaliar como ela se comporta aí ao longo dos próximos trimestres. Em relação à provisão de crédito, a gente acredita que o crescimento da carteira ela tem propiciado aí um crescimento dessa provisão muito em linha, são 8,5 bilhões de reais, sendo que o nosso guidance é entre 30 e 27 bilhões de reais. No quesito receita de prestação de serviços, a competição do mercado está bastante acirrada e nós, incumbentes, temos um desafio ainda maior para crescer nessa linha. Acreditamos que as nossas estratégias digital para aproximar cada vez mais a nossa clientela dos canais digitais vai propiciar um incremento na principalidade desses clientes e, com isso, reforçar a expansão da nossa base de tarifas dentro do guidance de 4% a 8%. Em relação às despesas, continuamos focando no aumento de eficiência do nosso negócio, temos ainda bastante investimentos para fazer em tecnologia, conseguimos entregar um crescimento de despesas abaixo do nosso guidance, mas a gente acredita que para 2024 vamos estar entregando uma despesas administrativas crescendo entre 6% a 10%. E, por último, nosso lucro líquido ajustado, o nosso compromisso de entregar entre 37 a 40 bilhões de reais, no primeiro trimestre foi 9,3 bilhões de reais, a gente acredita sim na nossa capacidade de geração de resultado e entregar um lucro líquido crescendo aí, o que eu chamaria do high single digit. Bem,
Essas eram as principais informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se quiserem maiores informações, não deixem de acessar o nosso site de Relações com Investidores. Muito obrigado.